Fala, estudioso, seja bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, principalmente para você que está comunicando, está gravando conteúdo, criando conteúdo com uma frequência, mas está com um pouco de dificuldade na parte de entrega, ou seja, qual a abrangência que a sua comunicação está chegando, número de visualizações e tudo mais. Estou criando esse conteúdo porque muita gente me pergunta a respeito disso. Alan, eu estou postando, mas o meu conteúdo não está entregando. O que eu faço, tá? E eu separei aqui algumas dicas para a gente tentar solucionar esse problema. Visto que cada caso é um caso, você pode estar tendo problemas desde bloqueios, como também qualidade do conteúdo, tráfego e tudo mais. Mas aqui eu vou fazer um checklist rápido de como você vai proceder para solucionar esse problema. Independente se é um caso ou outro, você aplicando esse passo a passo, você provavelmente vai conseguir solucionar isso, tá? Então, primeiro passo, se você está publicando, e quando eu falo publicando com frequência, a gente está falando que você está publicando semanalmente. Pode ser um post por semana, mais 2, 3, 4, 5, todos os dias, mas você precisa estar publicando semanalmente. Por quê? Se você não está publicando semanalmente, não está frequentemente, seja em qualquer rede social, a própria rede vai começar a barrar os seus conteúdos. Por quê? Porque ela vai dar prioridade para quem cria mais conteúdo, naturalmente, quando a gente está falando de um processo de conteúdo e entrega orgânica. Quando a gente está falando de tráfego pago, o jogo muda, mas isso é assunto para um outro vídeo, tá bom? Então, se você já está publicando frequentemente, o próximo passo é você entender se você tomou algum bloqueio. E para isso, cada rede social vai funcionar de um jeito. Mas, principalmente no Instagram, como uma das principais redes que a gente utiliza hoje no Brasil, você consegue verificar se você tem algum bloqueio nas configurações. Você vai em status de conta e lá ele vai mostrar para você se você tem algum bloqueio ou foi sinalizado por algum bloqueio da própria plataforma, tá bom? Visto isso, o segundo passo é entender como que está o engajamento da sua conta. E isso você consegue ver nas ferramentas administrativas. Vai lá em ferramentas e ele vai mostrar para você como está a sua taxa de engajamento. Lógico que tem outras formas de você entender isso melhor, mas essa é uma forma prática. Por quê? Para você entender a sua entrega ela é de acordo com a aceitação do seu público. Ou seja, o algoritmo ele tenta entender se seu público que você já tem está gostando do seu conteúdo. Naturalmente, se o seu conteúdo ele não é assistido ou não é consumido para as pessoas que te seguem, ele logicamente não vai entregar para uma outra parcela de pessoas que não seguem você, porque ele já viu que o seu concorrente, que o seu conteúdo não é relevante nem para a sua audiência. Então, quando você tem um conteúdo que ele é entregue para uma parcela menor do que o dos seus seguidores, normalmente é porque o pessoal não está engajando. E isso pode ter duas razões principais. Primeiro, formato do conteúdo. Às vezes a gente gravou um tipo de conteúdo que a gente gostou e a gente continuou gravando daquele mesmo jeito. E o pessoal que gostava acabou enjoando. Por quê? Porque já viu esse mesmo jeito de gravar muitas vezes. Quando eu falo muitas vezes, não estou falando de você que postou um vídeo, 2, 3, da mesma forma, seguindo a mesma metodologia. Estou falando de você que gravou 3 meses de conteúdo da mesma forma. Ou seja, você está saturando a sua audiência. Por quê? Porque toda vez que ela bate o olho e vê aquilo, ela encara como a mesma mensagem. Então ela acaba pulando. Então, você tem que verificar se o seu conteúdo ele está trazendo formas e jeitos diferentes de mostrar uma mesma mensagem ou uma estratégia que você está utilizando. Beleza, você corrigiu essa parte? Tem a segunda parte nessa questão, nesse quesito de criação de conteúdo, que é o seu conteúdo ele segue as regras. E quando eu falo de regras, nós temos algumas premissas do conteúdo. Ele tem que chamar a atenção nos 3 primeiros segundos, você tem que ter argumentos plausíveis para reforçar e prender a atenção dessa audiência até o final, e no final você tem que converter ele para algum CTA, ou seja, chamar ele para fazer alguma coisa. Por quê? Porque às vezes a gente se esquece. Às vezes o seu cliente ele não está engajando com o seu conteúdo, não é porque esse conteúdo é ruim, porque ele já está cansado, não. Porque na hora que chega no final do conteúdo, ele simplesmente passa para outro. Então, você tem que em algum momento chamar ele para reagir a esse conteúdo adequadamente ao conteúdo ou à estratégia que você está seguindo, tá bom? Bom, já vimos se é uma questão de bloqueio, já vimos se é uma questão de conteúdo, agora a gente vai falar sobre o próprio algoritmo. O que acontece? Nós sabemos que principalmente o algoritmo do Instagram, ele tem entregado menos. Por quê?
Porque ele quer que você invista em tráfego, porque ele quer tem mais pessoas criando conteúdo, porque ele quer filtrar, quer entregar sempre o melhor conteúdo para as pessoas. Então, para aumentar o seu engajamento, eu sempre indico o pessoal fazer uma outra tática na criação de conteúdo, que é chamar as pessoas para uma conversa. Ou seja, você criar conteúdo e o seu conteúdo também reforçar em outras frentes, como nos stories, como também no tráfego pago. E existe, entre stories, tráfego pago, algumas estratégias específicas. Por exemplo, meu perfil não está entregando, eu estou criando conteúdo, já revisei a forma que esse conteúdo é feito, se o pessoal está gostando. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é testar campanhas de engajamento, por exemplo. Às vezes a gente faz campanha de alcance, faz campanha de conversão, mas a campanha de engajamento, ela procura pessoas que estão interessadas naquele momento com o seu assunto, com o seu nicho. Então, quando você consegue, por exemplo, que uma pessoa engaje através de uma campanha de tráfego de engajamento, ele vai te trazer uma pessoa que está interessada. Naturalmente, o seu engajamento orgânico vai crescer, porque se essa pessoa te seguir, ela vai começar a consumir mais o seu conteúdo. Isso também funciona com as campanhas de novos seguidores? Também, porque normalmente a pessoa não te conhece ainda, ela vai acabar consumindo mais. Mas a campanha de engajamento, ela dá uma força bem bacana nesse sentido para retornar o engajamento do seu perfil, tá bom? Depois disso, nós também temos algumas observações. Por exemplo, a minha conta está travada. O que pode ter acontecido? Pode ser que há alguns anos atrás, quando você estava começando, você precisava de uma quantidade de seguidores e você comprou seguidores. O que acontece? Quando você compra seguidores ou participa de um sorteio, entra muito seguidor, esses seguidores eles podem poluir a sua base. E isso acontece bastante. Por quê? Porque a pessoa quer começar bem, quer começar com 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Então ela compra e aí o seu conteúdo talvez não esteja entregando, porque da parcela que o algoritmo está entregando o seu conteúdo, alguns desses não consomem mais o conteúdo, não gostam, ou até mesmo pode ser pessoas que são reais, seguidores reais, que consumiam o seu conteúdo, gostavam do seu conteúdo, só que agora não tem mais interesse. Então toda vez que ele vê seu post, ele pula. Para você fazer isso, o que você pode, para ajudar isso, você pode fazer duas coisas. Se você tem muito seguidor comprado, eu sugiro que você vá limpando essa base, ou seja, desseguindo, fazendo as pessoas desseguirem e fazer isso aos poucos, porque também você não pode fazer de 50 em 50, porque o Instagram ele vai te bloquear. Mas você pode ir excluindo pouco a pouco pessoas que não consomem ou que nitidamente não são perfil, não é um perfil verdadeiro, ou nitidamente que não tem o perfil do seu cliente ideal. Para quê? Para que o Instagram não entregue mais para essas pessoas, naturalmente entregando para outras pessoas, porque ele tem que entregar para alguém. E assim, você tendo mais engajamento natural nas suas publicações e assim o seu alcance aumentando. Outra possibilidade é o próprio tráfego pago. Você consegue fazer isso, campanha de engajamento, campanha de novos seguidores e também campanha de conversão. Só que para isso você vai fazer um investimento específico, uma estratégia específica para isso. Seguindo esses passos básicos, fica muito mais fácil você retomar o seu engajamento. Mas lembre-se, quando a gente fala de conteúdo, não tem uma regra-chave. Você precisa cobrir todas essas lacunas e permanecer criando conteúdo para ver se o algoritmo começa a entregar mais. Se ele não conseguir, você tem que partir para outras estratégias. Criar conteúdo diferente. Precisa de um especialista para acompanhar e te mostrar exatamente o que dá certo, o que não dá certo, de acordo com o que ele estudou. Por exemplo, sempre indico, o cliente ele chega, começa a criar conteúdo, não está entregando, vamos trabalhar junto, vamos entender o que você precisa e solucionar o seu problema com a ajuda técnica que nós temos, que é o suporte, criação de conteúdo específico, aumentar a qualidade do conteúdo que você está fazendo, das campanhas de tráfego e até mesmo dos seus roteiros, né? Um erro que eu vejo muito, que eu quero terminar esse vídeo falando sobre isso, é diferenciação entre conteúdos de transição e conteúdos que resolvem problemas. Quando a gente fala de vídeos de transição, quero mostrar meu produto, quero mostrar o que eu estou trabalhando, é muito visual. Porém, você não tem a profundidade de falar diretamente com a sua audiência. Então, às vezes, a sua audiência ela está querendo mais. Às vezes, ela está querendo que você explique coisas, fale coisas, construa narrativas com ela. E para isso, você vai precisar mudar
ou acrescentar um formato a mais nesse seu conteúdo, que é o conteúdo onde tem o embaixador falando diretamente com a audiência. Essas são algumas estratégias. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você não gostou, também deixa aqui os seus comentários, o que você acha a respeito disso, que a gente vai aprofundando essa conversa para mais conteúdos como esse. Então, até a próxima e bora criar!